Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer acabar de uma vez por todas com o tabu, que é falar sobre dinheiro. E antes de começar, queria dar notícia aqui para quem não nos acompanha de uma maneira tão assídua, né, Ana? Que chegamos na primeira posição Brasil de maiores podcasts do país, gente. Aê, obrigada, pessoal. A gente parabéns pra gente, né, Ana? Parabéns pra gente, parabéns pro time, parabéns pras mulheres incríveis que vieram aqui contar suas histórias e muito obrigada a toda a nossa audiência, que é uma audiência fiel, que só cresce e que tem cada vez menos restrição de falar de dinheiro, das suas histórias e de como conseguem a sua liberdade financeira, né, Manu? É isso aí. E, gente, a gente só conseguiu chegar até aqui, obviamente, por causa de vocês. Então, aproveitem aqui, compartilhem esse podcast com todas as mulheres que vocês conhecem, porque ele tem ajudado, de fato, muitas mulheres. A gente recebe relatos incríveis, né, Ana, depois de escutar o nosso podcast aqui de mulheres que começaram a ter coragem de investir, de falar com maridos, namorados, amigos sobre dinheiro. Então, tá sendo muito especial. Bom, e nem me apresentei, porque eu já vim para as comemorações, né? Para quem não me conhece, eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Estilo Lux. Estou aqui com Ana Buchaim, vice-presidente da B3, minha co-host maravilhosa. É isso, eu não poderia ter co-host mais maravilhosa que você. E já que a gente vai falar de dinheiro, meu bem, Manu, a gente vai fazer uma edição comemorativa e especial, porque a gente está com a mulher do dinheiro, a mulher da infraestrutura, e que, assim, vai ser uma aula escutá-la hoje, né? Você não quer começar a apresentar? Vai ser, vou apresentar ela já aqui, gente, porque tem conversa aqui hoje, né? Então, aqui, a nossa convidada, ela é economista, trabalhou por mais de 25 anos no mercado financeiro e hoje assume um dos postos mais importantes no BNDES, a cadeira de diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática. E ela, além de ter um currículo e uma trajetória profissional de muito sucesso, é extremamente inteligente. É uma pessoa com um olhar social muito aflorado, que tem noção de onde veio, para onde vai e principalmente como devolver para o mundo aquilo tudo que ela já conseguiu crescer e como ela conseguiu ganhar e crescer. E hoje a gente vai descobrir aqui todos os caminhos que a trouxeram até aqui. Seja muito bem-vinda, Luciana Costa. Luciana Costa. Aê. Bom dia, obrigada Manu, obrigada Ana, para mim é um prazer estar aqui, agradeço a B3. Eu conheci a Ana jovenzinha na minha carreira, nós duas começando, então a Ana também é uma pessoa que eu admiro muito. Também me inspira, também tem um olhar social apurado, é uma pessoa que entende que o dinheiro, quem manda no dinheiro, né? O dinheiro é importante, ele torna as pessoas independentes, mas a gente não pode ficar escravo do dinheiro. A gente tem que decidir o que fazer com ele, não ele decidir o que faz das nossas vidas. Obrigada, Ana. Para mim é um prazer estar aqui e eu tenho uma grande admiração por você. Ai, nossa, Lu, agora eu fiquei mega emocionada. Porque a nossa história, Manu, vem lá de trás mesmo. A gente trabalhou juntas lá no Banco ABN. E aí, enfim, a gente continuou se encontrando na carreira. E, aliás, a gente trabalhou na mesma época no Citi também. No Citi. Com o Gilson. O Gilson, que hoje é o presidente da B3. Então, a história é basicamente 5 anos atrás. Mentira, né? É de muito tempo atrás. E a minha admiração pela Lu só cresce. E toda vez que eu falo com ela, eu falo assim, meu Deus do céu, como eu preciso estudar, como eu preciso aprender. Porque a mulher é gigante. Isso é demais, Lu. Isso é incrível. Agora, vamos dividir a história da Lu com todo mundo, Manu? Vamos super. E a gente estava falando aqui, né, antes de começar, né, Lu? A Lu fala sobre bilhões, né, de reais com muita tranquilidade na sua vida profissional, mas a gente quer saber da vida pessoal dela. A gente quer começar, né, a gente sempre começa, Lu, voltando para a infância das nossas convidadas e contigo não seria diferente. A gente quer saber quais foram as suas primeiras memórias com dinheiro, se era um assunto tratado com tranquilidade na tua casa, se tu sempre tratou com tranquilidade do assunto também. Eu nasci numa cidade do interior chamada Santa Isabel, próxima de São Paulo. É basicamente uma cidade dormitório, uma extensão da periferia de São Paulo. Minha mãe era professora da escola pública, meu pai tinha um pequeno armazém de secos e molhados e nós somos uma família nós somos 6 filhos, 5 meninas e um menino. Então é uma família de classe média da periferia de São Paulo, muito típica. É uma família cujo pilar do ensinamento era temos que trabalhar e temos que poupar uma parte do que nós ganhamos para o futuro, porque a gente mora num país muito volátil e muito incerto, e o negócio do meu pai era muito incerto. Tinha anos que ele ganhava mais dinheiro, tinha anos que ele ganhava menos dinheiro. A minha mãe vem de uma família
bem mais pobre. Minha mãe vendia doce na rua. Meu bisavô, a Ana estava me lembrando, nasceu na lei do ventre livre, é filho, era escravizado. Então, pra gente, o dinheiro nunca foi fácil, né? É de uma família, típica família brasileira, que teve dificuldade para acumular algum dinheiro na vida. Ô Lu, e vocês falavam de dinheiro? Era um assunto que se falava à mesa? Ou vocês vivenciavam aquilo? A gente vivenciava e a gente também falava, porque o dinheiro não era abundante, né? O dinheiro era muito contado na minha casa. Então, a gente não podia, não era uma família que tinha acesso a muito consumo. Uhum. Então, era aquela casa que apaga a luz para não gastar luz, toma banho rápido para não gastar muita água. Então, todos os recursos eram controlados na minha casa. E meu pai, obviamente, era um pai bravo quando a gente esbanjava alguma coisa. A minha mãe, ela me conta que quando ela era pequena, o meu avô falava, nossa, pão com manteiga, manteiga é um luxo. Então, era assim, as pessoas... Eu tenho 54 anos. Os mais jovens, acho que não sabem o quanto, há 30, 40 anos, o acesso a bens de consumo era muito mais restrito no país. O país evoluiu. É verdade, Lu. As pessoas não têm noção da abertura econômica que a gente teve, né? Não tem. Antigamente, há 40 anos, eu acho que você lembra, as pessoas remendavam roupa. Sapateiro era um business que existiam muitos sapateiros nas cidades, porque as pessoas de fato consertavam o sapato quando o sapato ficava muito gasto. Hoje não existe mais sapateiro, porque você usa e joga fora. Então, e o lado ruim disso é que também o mundo ficou muito mais consumista. Né? Muito mais. Uma vez eu estava, sei lá, acho que a Manu vai lembrar disso, com as mulheres que já têm mais a nossa idade, a gente fala da hiperinflação. As mais novas que chegam aqui não têm essa memória. Então, e aí eu brinco com a Manu que eu lembro, quando minha mãe também foi professora de Estado, e meu pai era consultor e também tinha as oscilações de renda em casa. Mas eu lembro que quando minha mãe ganhava o salário, ou quando meu pai, quando entrava alguma coisa, era corrida para o supermercado e a gente estocava as coisas, porque no dia seguinte aumentava muito o preço, o dinheiro perdia muito valor. Então, quem tinha muito contado tinha que fazer toda essa, né, de alguma forma, essa engenharia financeira para a gente conseguir chegar no final do mês com alguma coisa. E, de verdade, as coisas eram difíceis mesmo da gente acessar. Né? E, Lu, falando um pouco... Essa cultura de estoque, até de ter despensa em casa, né, Ana? A gente já falou sobre isso aqui. De fato, é culturalmente muito, né? Não só do Brasil, de outros países também, mas tem países que a gente vê na Europa que é isso, é compra do dia, né? O mercado, tu vai e tu consome quase o que vai se alimentar no dia seguinte. E aqui eu acho que tem esses resquícios que ficaram também desse momento também. A gente já retratou isso em alguns episódios aqui, né? Da hiperinflação, exatamente. E você estava falando da referência da tua mãe que trabalhou como professora e seu pai, infelizmente, faleceu quando você estava na faculdade. Como é que foi a organização da tua família nesse novo momento? E o que essa perda tão jovem te ensinou, Lu? Então, quando meu pai morreu e a minha mãe se viu sozinha com 6 filhos, eu era mais velha, eu tinha 23 anos, minha irmã mais nova tinha 14 anos e minha mãe era professora da escola pública. Minha mãe é uma mulher muito forte. E, como eu contei, ela vendia doce na rua, fez 2 faculdades, deu aula a vida inteira e era uma mulher independente. Ela nunca dependeu, ela sempre teve o dinheiro dela. Nessa hora, a minha mãe, ela ficou muito assustada, porque o que eu vou fazer com 6 filhos? Como que eu termino de cuidar de todo mundo? E porque, assim, o estudo era um valor muito forte para minha mãe. Minha mãe sempre investiu muito na educação. Embora nós estudássemos na escola pública, a gente sempre ia além do que era passado na escola. Então, nessa hora, a minha mãe ficou meio assustada e antes, na verdade, eu estudei a vida inteira na escola pública, mas eu fiz colégio técnico, porque a minha mãe queria... E 2 das minhas irmãs fizemos colégio técnico, porque a minha mãe queria que nós tivéssemos uma profissão, caso nós não tivéssemos... Se a gente não conseguisse fazer faculdade, ou porque nós
não iria... porque entrar numa faculdade pública era difícil. E faculdade particular, a minha mãe não ia ter condições de pagar a faculdade particular para 6 filhos. Então, nessa hora, ela falou, todo mundo vai quem puder aqui vai fazer colégio técnico para ter uma profissão. Então, eu fiz eletrotécnica. Eu tenho uma irmã que fez telecomunicações, outra que fez mecânica. Então, nós, na Escola Técnica Federal aqui em São Paulo. Que é excelente, por sinal, né? Que é excelente. Então, a gente já tinha uma profissão. Mas quando meu pai morreu, eu estava no último ano da faculdade. Daí foi aquele momento em que, olha, agora a gente vai ter que restringir ainda mais o dinheiro, né, o consumo, e todo mundo vai ter que se virar. E aí foi isso que a gente fez. É muito triste perder o pai muito cedo. Mas, quando a gente perde uma proteção, a gente ousa muito mais também. Ali caiu a ficha de que a gente não tinha mais aquela rede de proteção do meu pai, e a minha mãe ia precisar da nossa ajuda. Então, foi um momento triste, mas ao mesmo tempo com uma lição importante. Eu posso imaginar que tenha sido super difícil, né, Manu? Não sei se você... Não, muito. E eu acho que muitas vezes vem até um amadurecimento precoce, né? Quando isso acontece. Eu até ia te perguntar, tu era a mais velha dos 6 irmãos? A mais velha dos 6 irmãos. E assim, tinha uma coisa. Eu até ir morar em Campinas, quando eu comecei a faculdade, eu morava em Santa Isabel. E Santa Isabel fica a mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo. Quando nós viemos fazer colégio técnico, eu e minhas irmãs, a gente tinha que acordar 4h15 da manhã, a gente tinha que pegar o ônibus 4:45. E hoje que eu trabalho com infraestrutura, eu sei o quanto mobilidade gera acesso e democratiza a oportunidade. A gente fala, precisa ter educação, precisa ter acesso, saúde, moradia e mobilidade definem o futuro de uma pessoa. A quantidade de pessoas extremamente inteligentes, que poderiam ser bem-sucedidas e que às vezes não chegam lá porque não tem nem mobilidade urbana, é enorme. Então, assim, nessa época da minha vida, era caríssimo pegar o ônibus e vir para São Paulo. Não era só que tinha que acordar 4h15 da manhã. O ônibus era muito caro. Então, assim, transporte permite que as pessoas cheguem onde elas precisam trabalhar e onde elas precisam estudar. E muda a vida de uma pessoa. Nossa, incrível tu trazer esse ponto, porque a gente até tratou sobre isso muito rapidamente ali no episódio da Fê Neut, né, Ana? Sim. Que ela falou isso, que chegou um determinado momento da vida dela, que o comprar um carro para ela não era uma questão de luxo, era uma questão de fato dela conseguir crescer na própria carreira, de conseguir sair da faculdade, participar de outras atividades, voltar para casa. E hoje, né, graças ao trabalho remoto também, algumas pessoas conseguem ter um pouco, né, mais de acesso também, mas se a gente for pensar, tem pessoas que ficam 3, 4 horas no transporte para chegar no seu trabalho, né? Para voltar. Então, de fato, inviabiliza muita coisa. Acho que é bem relevante. Tempo que essas pessoas poderiam estar estudando. Né? Lu, fazendo qualquer outra coisa que preencha a vida de uma forma integral. E aí essa é a falácia da meritocracia, né? As pessoas falam tanto, não, tudo tem que ser meritocracia. Não, calma. Não é assim. Desde que você tenha condições iguais de acesso, você pode falar de meritocracia. Se você não tem... Aí você não está falando de meritocracia. Não, eu concordo. As pessoas não são iguais. Cada uma se esforça de maneiras diferentes e as pessoas têm talentos diferentes. As pessoas não precisam chegar no mesmo lugar, mas cada uma precisa chegar no seu melhor. A gente precisa criar acesso para que cada uma chegue no seu melhor. E sim, quem se esforça mais vai ser mais recompensado, ou financeiramente, ou com cargos maiores, mas é desumano. A gente não pode deixar ninguém para trás. A gente precisa dar oportunidade de acesso. E acesso é saúde, mobilidade, educação, alimentação e educação e moradia, né? Sem essas 5 coisas, falta algum pilar. Porque se falta educação, se falta acesso, se falta moradia, se falta acesso à alimentação de qualidade e se falta acesso à educação,
Né? Não, é verdade. Você sabe que eu vou dar uma pequena, fazer uma pequena digressão aqui, depois eu volto. Mas a gente tem falado muito na B3 Social, que é a nossa área de investimento social privado, da educação resiliente. Porque com as mudanças climáticas, e depois daqui a pouco isso vai tocar no teu trabalho, Lu, o que acontece é que muitas crianças, elas acabam perdendo sua moradia dentro de uma eventual questão que a gente viu, né, Manu, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Então elas perdem as suas moradias. Elas perdem as suas escolas, elas perdem as suas condições de alimentação básica, elas perdem segurança, porque daí você começa a conviver em condições precárias e você tem, então, todo aquele aumento que a gente viu das taxas de violência doméstica. Então, como é que você pode falar de um país que se desenvolve quando você tem esse tipo de questão que não está tratada? Então, cada vez mais a gente vai ser atravessado por questões que a gente já tinha a falta, na verdade, de infraestrutura nessas 5 condições. Agora, com a questão de mudança climática, você piora todas elas. Então, o teu trabalho, Lu, ganha uma importância ainda maior. Porque você está falando de não deixar ninguém para trás num país que é pobre e que a gente precisa entender a nossa responsabilidade, seja do ponto de vista de governo, seja do ponto de vista privado, em cuidar de um país, porque esse país seja um país bom para todo mundo que está aqui e que mora aqui, que ninguém fique para trás. Enfim, desculpa a minha pequena digressão, mas a mudança climática, ela torna os problemas mais graves, né? Ela só piora. E, assim, os eventos extremos vão e as catástrofes vão aumentar. E, como você falou, o impacto mais negativo vai ser nas periferias, porque são as moradias que estão construídas em áreas de risco, a infraestrutura que já é debilitada e que já é inadequada, as periferias são mais vulneráveis aos eventos climáticos. E assim, não dá pra gente ignorar. Né, aprofunda a desigualdade. Exato. E aí, um país que já tem os seus desafios, fica ainda mais complexo da gente lidar. Mas desculpa a minha digressão, Manu. Você já viu que a gente está com uma bela economista aqui, né? É importante, né, Ana? A gente vai se deixar, a gente vai levar essa conversa para 1000 lugares diferentes aqui. E, Luciana, queria voltar um pouquinho, a gente falou rapidamente ali da tua faculdade, tu cursou economia, mas queria entrar um pouquinho mais na tua decisão de cursar economia, né? E aí logo tu já começou a trabalhar na área, como que foi? Eu não sei se na época também era um curso e hoje como que tá isso, se é majoritariamente masculino ou se já tem, né, se já é mais equilibrado. Eu fiz colégio técnico, fiz eletrotécnica. Então, hoje eu cuido da área de energia no banco. Quando todo mundo começa a falar em subestação, transmissão, eu projetei subestação, projetei linha de transmissão. Mas eu adorei o meu colégio técnico, mas eu achava que a engenharia ela era muito focada, ela era muito específica, porque se eu tivesse feito engenharia elétrica, que eu considerei fazer engenharia elétrica e considerei fazer física, ser professora de física, que eu adorava física. Mas se eu fizesse engenharia elétrica, eu ia ter uma coisa muito fechada. E aí eu fui fazer economia, porque economia tinha matemática que eu gostava e tinha humanas que eu gostava. No colégio técnico, tinham 3 meninas na minha classe. Numa classe de 40, tinham 3. E na faculdade, eu acho que numa classe de 35, 40, também tinha, assim, 6 ou 7. Então, eu estudei em áreas muito masculinas. E não tem nenhuma razão para não ter mulher fazendo mais engenharia e mulher fazendo mais economia. Eu acho que a gente talvez a sociedade condiciona a menina desde pequena a brincar de boneca, cuidar da casa. Quer dizer, a discriminação começa na criação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um trabalho enorme de mudar. Assim, existe um gap nos sonhos, né? A menina tem que sonhar que ela pode ser engenheira, economista, presidente de empresa. Os meninos, eles sonham isso desde criança. As meninas não, né? Elas acham que elas não podem ser cientista. Então, eu acho que o gap começa no gap do sonho, né?
Não, total. E a gente precisa ter referência. Por isso que eu acho que tem um serviço que o nosso podcast aqui, fazendo o nosso pequeno jabá, tem, é de trazer mulheres para que elas sejam referências em diversas áreas de trabalho, para que as pessoas também possam se inspirar, sabe, Bilu? E eu acho que o teu caso é um deles. E depois, no fim das contas, você trabalha num campo masculino a vida inteira, basicamente a tua história inteira, né? Você passa 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Por que você escolheu esse mercado? E como é que foi a tua experiência, o começo no mercado financeiro? Que eu ia falar, ainda era dominado, mas ainda hoje a gente vê muitos homens e principalmente no topo, né? Minha mãe era professora, meu pai tinha um pequeno armazém, então, obviamente, eu não conhecia ninguém que tinha tido uma carreira executiva, assim, não era em Santa Isabel, no nosso círculo, as pessoas eram sitiante, tinha um barzinho, não conhecia ninguém que trabalhava numa grande empresa. Quando eu terminei a faculdade, eu decidi ir morar nos Estados Unidos. Falei pra minha mãe, não, vou morar nos Estados Unidos, vou fazer um curso fora. Meu pai tinha morrido, fazia 1 ano. E a minha mãe, e agora você vai embora? Eu falei, mamãe, eu preciso ir porque eu preciso ter uma experiência interna. Mas imagina, uma pessoa que nunca tinha andado de avião, pega o avião e vai morar nos Estados Unidos para fazer um curso. Daí eu arrumei um estágio nos Estados Unidos, fiquei lá 2 anos estudando, fazendo estágio, e aí voltei e fui ser trainee. Eu pensei em ser trainee. Eu passei até no programa da Ericsson, que eu falei, eu vou para a área de telecomunicação, de tecnologia, mas... E aí eu fiz vários programas de trainee de banco. E banco é muito mais abrangente. Banco, um dia você vê um negócio, outro dia você vê outro... É diferente de você entrar numa empresa que você vai ver só um setor a vida inteira. Então, foi assim que eu resolvi ir para banco. Quero ir para um lugar um pouco... Que nem eu saí da eletrotécnica para ir para a economia, para ver um pouco além da parte técnica. E eu não queria ficar num negócio só. Eu queria olhar vários negócios. E foi assim que eu fui parar em banco. Mas foi meio... na sorte, porque eu não tinha não era assim, meu pai que trabalhava, era um grande executivo e me falou como eram as coisas, ou eu nunca tinha ido num banco. Foi um pouco na sorte. É bom, ter sorte é bom também, né? O Gilson fala bastante isso, é bom ter sorte de vez em quando. É melhor você ter uma pessoa sortuda do que uma pessoa azarada do lado. Não, eu sou uma pessoa sortuda. Mas eu acho que é quando a sorte encontra o preparo, né, Ana? As pessoas falam muito de sorte, mas se a sorte chegar e não estiver preparada também, não tem sorte que aguente. E trabalho e resiliência, né? Muito. Exato. E Lu, à medida que tu foi crescendo na tua carreira, né, e óbvio, crescendo profissionalmente, financeiramente, como que tu ia se preparando para cada passo que tu dava, né? E até de olhar para o passado e ver o quão longe tu foi chegando. Então, financeiramente... Eu sempre fui uma pessoa mais conservadora. Eu não sou uma pessoa que tem... Assim, o meu portfólio é um portfólio de renda fixa, alguns imóveis, um pouquinho de renda variável. Não é um portfólio que eu estou mexendo toda hora. Eu sou aquela pessoa que guarda um pouquinho de dinheiro todo mês. E aí, assim... Eu não sei se é porque eu venho de uma família que tinha a ética do trabalho, sabe? Muito forte, da poupança. Quando eu gasto um pouquinho mais, eu já fico um pouco culpada. Eu acho que... Eu não sei se a gente, mulher, tem muito isso. Assim, será que eu gastei demais? Será que eu estou consumindo demais? Será que eu estou me excedendo? Então, as minhas... Como eu não tenho filhos, então assim, o meu dinheiro, e eu conseguia guardar um pouquinho desde o começo. O primeiro dinheiro que sobrou, eu não comprei o carro, eu comprei um apartamento. Eu nem tinha carro, mas eu já comprei um apartamento. Você comprou um apartamento direto? Eu ainda não tinha carro. Eu só fui comprar carro, acho que eu tinha assim, eu já trabalhava no Citibank, sei lá. Uau! Então, mas eu comprei primeiro o apartamento que o carro, sabe? E eu continuava andando de transporte público. Perfeito. Num mundo, trabalhando no mercado financeiro, onde as pessoas não andavam muito de transporte público. Não, é verdade. Mas você vê como é legal, né? Você foi disruptando de várias formas. Quando você ia pensar numa jovem,
que, enfim, consegue algum acesso ao dinheiro a comprar um apartamento. Imagina. Eu lembrei muito da história da Luciana Barreto, que é jornalista da CNN, incrível, uma história maravilhosa, e da Branca e da Bianca Feres, que foram as gêmeas do Nado Sincronizado. E elas, essas três, vieram também da periferia, também cresceram muito na vida com muito trabalho, e as três relataram dificuldade de gastar dinheiro, Lu. Eu tenho. Porque você fica, assim, quando a gente vai gastar, você fala assim, será que eu não estou gastando mais do que eu devia? Eu demorei muito para conseguir... vou no shopping e vou me dar o luxo de... Eu tenho... Eu sempre acho que, gastei mais, sabe, do que eu devia. Uhum. O que eu gasto, eu posso gastar. Mas mesmo assim, eu fico um pouco... E minha mãe é muito... A minha mãe era aquela pessoa que, assim, a gente não podia almoçar fora no domingo, porque se pode fazer comida em casa que é mais barato, como vai gastar dinheiro com restaurante, sabe? Uhum. Na minha casa, sim. Não, conta, Manu. Não, pode falar, Ana. Te cortei. Vai lá. Depois a história eu volto no meu ponto. Do restaurante em casa era assim, não pede suco porque é caro, toma refrigerante, imagina. E sobremesa come em casa. Então, quer ir no restaurante? Ok, mas tem condição para ir no restaurante. E hoje eu brinco com a minha irmã e com o meu irmão. No restaurante pede refrigerante, sobremesa come em casa. A nossa brincadeira familiar, porque era o que dava pra fazer. Na praia você não pode ficar comprando refrigerante, água de coco na praia, leva ao isopor, né? Exato. Eu vou te falar que eu faço isso até hoje, tá? Vou confessar que eu faço isso até hoje. E tem outra coisa, assim, eu tenho um pouco essa dificuldade de, mesmo tendo dinheiro e podendo gastar, eventualmente eu me sinto culpada de gastar e com medo de me descontrolar. E quando eu tenho que ajudar alguém da minha família ou ajudar alguém, aí eu não me sinto culpada. Aí eu posso não ter dinheiro que eu arrumo para dar. Então eu não sei se acho que isso é um pouco da mulher também. A gente, se alguém precisa, eu tenho muita facilidade em tendo o dinheiro na minha conta já disponível, ou às vezes não tendo e arrumo um dinheiro, e aí eu não me sinto culpada. Aí eu não falo assim, eu vou ficar sem... É muito louco isso, né? A gente precisa um outro episódio com a Ana Sui aqui para nos explicar o porquê disso, Ana. Total. Né? Porque para os outros a gente sai fazendo e para a gente tem tanta dificuldade. Mas eu ia voltar rapidinho no ponto que tu estava falando sobre a questão de comprar um apartamento antes de comprar um carro e linkando com o que a gente falou lá no início do episódio também com a questão da mobilidade. Porque o brasileiro vê muito a questão do carro como um sucesso, né? Então, assim, eu consegui comprar um carro, eu vou economizar para comprar um carro. E a gente vê em diversos países de primeiro mundo, capitais, as pessoas usam transporte público, né? Até porque quase não conseguem se locomover de carro em muitos desses lugares. E eu vejo hoje, já falei aqui também várias vezes, uma geração, né? E muitas pessoas que quase que também ficaram mimadas pela facilidade de um Uber, de um aplicativo e que realmente num momento de vida onde deveriam estar economizando muito, gastam muito, né, em transporte. Até também, obviamente, não dá para não falar sobre a dificuldade da questão da mobilidade, né? Então, é muito interessante linkar esses pontos, essa questão cultural que tem em torno da mobilidade aqui, né? Estou fazendo uma grande reflexão, não sei se faz sentido. Hoje eu não tenho carro. Eu tive carro um tempo, eu não gosto de dirigir. Então, eu nunca também achei que ter carro... Mas mobilidade é liberdade. E nos grandes centros, assim, não dá para pôr mais carro na rua. Quem usa carro está utilizando as vias públicas, está utilizando a infraestrutura pública. E quem não usa carro, ou usa o metrô, ou usa o ônibus, está usando menos as vias públicas. A infraestrutura para o carro é muito cara, as marginais, as ruas. Isso tem um custo para manter. Então, ideal, na minha cabeça, era que existisse pedágio urbano. Que o cara vai de carro, tem que pagar porque ele está consumindo mais infraestrutura. E assim, porque o carro, emissão de carbono é maior, só os materiais, né, o consumo de material para se fazer um carro é maior, os recursos naturais do planeta são finitos. E agora, com a transição climática, está muito evidente que o excesso de consumo vai levar à destruição do planeta. Então, ter carro, quer usar via pública, na minha visão, a gente deveria pagar... A gente tem que começar a discutir pedágio urbano. É que é extremamente impopular. Agora, Lu, o IPVA já não faz um pouco dessa função? Não é suficiente.
não é suficiente. Então, ou o valor é muito maior, ou deveria ter alguma tarifação adicional na tua visão. Porque assim, porque o IPVA ele é um valor fixo. Uhum. O pedágio urbano seria um valor variável que quem usa mais paga mais, quem usa menos paga menos. Então, o pedágio urbano, ele é mais justo, né? Uhum. Porque o cara compra um carro, aí às vezes a pessoa usa pouco o carro, aí ele vai pagar o IPVA no mesmo valor do que uma pessoa que tem um carro e que usa o carro todo dia e muito. Então, o pedágio urbano, ele adiciona um componente de justiça. Uhum. Agora, é muito antipopular. Você imagina que nenhum prefeito vai... O prefeito que falar que vai ter que colocar um pedágio urbano perde a eleição. Não, e qual a alternativa que você tem também, né? Porque existe uma escassez, não dá para falar escassez, mas a gente não é super bem servido, por exemplo, de transporte público, por exemplo, metrô, certo? Pelo menos quando eu comparo com outros grandes centros urbanos, existe uma diferença razoável. Então, é muito natural, em algumas cidades ou alguns outros, né, que a gente acaba viajando e acessa, muito natural você usar o transporte público intensamente e combinar modais. Mas aqui eu acho que é um pouco mais difícil. No Brasil é um pouco mais difícil. E a gente... Porque, assim, dos vários setores de infraestrutura, o setor de mobilidade urbana é um setor porque, assim, o dinheiro que é investido em infraestrutura é um dinheiro de muito longo prazo. Então, o retorno desse dinheiro vai vir em 30 anos. Para esperar 30 anos ou 20 anos, para esperar todo esse tempo para ter retorno, esse capital exige estabilidade, segurança jurídica, existe marcos regulatórios sólidos. A regra não pode mudar no meio do caminho. Eu vou investir meu dinheiro no metrô, vou investir meu dinheiro num porto, num aeroporto. Se eu sou investidor desse tipo de ativo, eu vou demorar muito para ter retorno. Se a regra mudar no meio do caminho, o meu retorno pode ser altamente impactado. Então, o Brasil conseguiu evoluir em infraestrutura muito, porque a gente tem segurança jurídica e marcos regulatórios sólidos em vários segmentos. Em mobilidade urbana, a gente ainda não tem um marco regulatório federal, como a gente tem no saneamento, como a gente tem em rodovia, como a gente tem em aeroporto, como a gente tem em porto. Você acha que esse é o próximo grande... Eu acho que é o próximo... A gente já está vivendo um boom de... O Brasil está vivendo um super ciclo de investimento em infraestrutura. A gente acha muito... Eu não sei o quanto o cidadão normal está percebendo, mas a gente tem o maior programa de concessão rodoviária do mundo. A gente tem um dos maiores programas de concessão de água e saneamento do mundo. A gente tem... E assim, mobilidade urbana, em alguns lugares, também está tendo um boom. Porque infraestrutura, a demanda está lá. Você só precisa investir e tem retorno, né? E é um retorno que, se tiver estabilidade jurídica e marcos regulatórios fortes, é um investimento seguro. Perfeito. É muito menos arriscado você financiar uma concessão do que eventualmente financiar uma empresa. Então, a gente está evoluindo muito. De 2015 até 2021, caiu 20% o investimento em infraestrutura no Brasil. A gente não estava investindo nem o suficiente para manter a infraestrutura funcionando, só para repor, só para manutenção. Só que a partir de 22 começa começa a aquecer. Em 2023, que investimento em infraestrutura cresce 20%, em 24, 16%, e apesar das taxas de juros altos, investimentos em infraestrutura estão crescendo. Então, começou um super ciclo. A boa notícia, a gente vai ter infraestrutura para mobilidade urbana. É muito melhor pegar um metrô, pegar um trem, do que pegar um carro e ficar parado no trânsito. Só que a gente também está falando de mudar hábitos. É pegar aquela pessoa que todo dia acorda, vai para a garagem, liga o carro e sai, e fala: meu filho, agora você vai ter que andar até a esquina e pegar um ônibus. Então, para isso, por isso que um pedágio urbano tem que ter uma ajuda
tem que ter incentivo, correto. Tem o nudge, né? O tal do nudge. Você vai ter um empurrãozinho para tomar uma decisão correta, e nesse caso uma penalidade financeira, quando você poderia também ter uma questão de... Eu adoro a ideia do metrô, e desculpa de novo a volta aqui, mas eu adoro a ideia do transporte público quando você tem previsibilidade de tempo. Porque eu acho que o maior luxo que você tem hoje numa cidade como São Paulo, por exemplo, é previsibilidade. Eu sei que vai me tomar 20 minutos de casa até aqui via transporte público. Enquanto coisa de carro é qualquer coisa, né? É uma grande roleta russa. Sim. Então, eu acho que esses são os incentivos que a gente pode ter. Agora, a Lúcia começou a falar muito de infraestrutura, e eu queria dar um passinho para trás, Manu, para a gente abordar a saída dela do setor privado e a entrada dela no setor público. Só pegar esse teu ponto rapidinho da previsibilidade, gente, porque São Paulo é uma loucura tão grande que a gente coloca no Waze, nem o Waze consegue prever, porque ele vai aumentando o tempo no meio do caminho, assim, então é uma loucura. Em qualquer lugar do mundo a gente coloca a origem, o destino, a gente chega no minuto que, né, o aplicativo está falando pra gente. Em São Paulo, realmente, assim, é humanamente impossível, né? A pessoa já tem que sair considerando esse atraso. Exato. A gente tem que fazer um exercício. Por que quando a gente está em Nova York ou em Paris ou em Londres, a gente pega o metrô? Uhum. Eu pego feliz. E assim, o metrô de Nova York é muito pior que o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ele não é... A gente tem menos cobertura que o metrô de Nova York, mas o metrô de Paris, o metrô de Nova York, eles são piores. Quando a gente pensa na infraestrutura de Londres, às vezes. Então, eu acho que assim, a gente vai ter que mudar o hábito mesmo. E num mundo em transição climática, tem que ir para transporte público, né? Perfeito. Eu tô prontíssima, Lu. Vou te falar, eu tô prontíssima. Eu nunca me senti tão pronta para fazer essa mudança. Desde que você tem infraestrutura. E acho que essas coisas têm que andar juntas. Agora, Lu, você voltando aqui um pouco, você fez 25 anos, né, no mercado financeiro. Você passou por grandes casas, você chegou a ser presidente de um banco aqui no Brasil, do segundo maior banco francês, mas você estava aqui no Brasil. Você estava em vias de ser promovida quando você recebeu a proposta de ir para o BNDES. Como é que foi isso? Como é que foi o teu processo decisório? Você se organizou financeiramente ou não? Que tipo de avaliação que você fez antes de tomar essa decisão e por que, no final das contas, você resolveu assumir essa cadeira? Então, a decisão de sair do setor privado e para o setor público, ela é uma decisão que, se do ponto de vista puramente financeiro, não faz sentido, né? Porque eu fui ganhar muito menos, um percentual do que eu ganhava no setor privado. Fazia um ano que eu tinha assumido Natixis aqui no Brasil. E é um banco de nicho muito especializado em financiamento de grandes projetos e grandes financiamentos. Na França é o segundo maior banco. E quando eu estava em vias de ser promovida no Natixis, e foi assim, eu conheci o Aloysio, o Aloysio Mercadante me deu aula na Unicamp e ele obviamente não lembrava, quando ele me reencontrou, ele não lembrava que ele tinha sido meu professor, porque imagina quantos alunos ele teve. E aí eu reencontrei com ele em 2022, num jantar onde ele foi fazer uma explicação de cenário político. Uhum. E nesse jantar a gente discutiu um pouco sobre transição energética, sobre o setor de óleo e gás, tudo que eu trabalhava no mercado financeiro. E aí, depois desse dia, a gente se encontrou outra vez, ele marcou um jantar na casa dele, e nesse jantar ele queria saber todos os detalhes do que eu fazia, como era Em 2022 não se falava em transição energética, e eu estava num banco europeu que já tinha isso muito forte na agenda, e ele queria entender como que ia ser esse debate. Então, a gente teve um jantar muito focado em transição energética e com uma discussão muito técnica. E nunca mais vi isso, nem tinha começado a campanha do presidente Lula. Daí, eu continuei no banco. Quando chega, eu era uma pessoa que estava trabalhando muito para a eleição do presidente Lula, mas eu não tenho nenhuma filiação, nada. Porque eu entendia que ali era um problema de salvar mesmo a democracia do Brasil. Hoje acho que a democracia ela é boa para o capital financeiro. A gente consegue desenvolver o país se a gente tiver regras claras, segurança jurídica e debate democrático. Sem democracia, o capital sofre. Uhum. Né? Eu trabalhei num banco
sul-africano, que era o Standard Bank é uma cisão do Standard Chartered, de um banco inglês, que era presente na África do Sul e que no momento em que o autoritarismo começou a crescer e o apartheid ficou maior, eles resolveram vender a operação sul-africana e não correr risco de autoritarismo, né? Então, e não foi só o Standard Chartered, várias empresas multinacionais saíram da África do Sul no auge do apartheid. Então, eu tenho certeza que para o desenvolvimento do país e para o capital, a democracia é boa. Perfeito. E aí, naquele momento, eu achava que o Brasil poderia tomar um caminho perigoso. E aí, e aquela eleição era uma eleição que podia mudar os próximos 50 anos do país. Então, eu trabalhei para a eleição, mas eu, obviamente, como sociedade civil organizada. Aí, quando no Natixis, eu comecei um processo que durou 8 meses. Eu já estava no banco há 8 anos, mas eu entrei nesse processo para ser promovida para virar Managing Director. E com um monte de entrevista, com um monte de comitê, vai para Nova York, vai para Paris. O senior management do banco, que eu já tinha acesso, mas precisava me conhecer melhor. No fim desse processo, a minha chefe me chama em Nova York, junto com o presidente do banco, e fala: Luciana, você passou, a gente quer te promover, só que o Natixis no Brasil é um banco de nicho, e aí você tem que estar disposta a dar o teu próximo passo, que vai ser fora do Brasil. Você assumiria uma posição em Nova York, uma posição em Paris, uma posição global, uma posição regional. Isso vai ser decisivo. Sem essa disponibilidade de mudar para outro país, a gente não vai te promover. Então, você diga que você pode assumir um cargo fora do país. Então, era nesse momento que eu estava. Eu estava sendo promovida para assumir uma posição fora do Brasil. E aí, na sexta-feira, eu voltei de Nova York, cheguei aqui sábado, domingo. Aí a eleição já tinha passado, o presidente Lula tinha sido eleita, eu estava tranquila. Domingo, a Luiz Mercadante me liga. Opa, Luciana, tudo bem? E eu não tinha... Ele falou, eu fazia muito tempo, assim, que a gente não se fala, mas eu vou ser presidente do BNDES. Eu falei, não, meus parabéns. Eu tenho uma admiração profunda pelo BNDES. Gostaria que você viesse ser diretora do BNDES. Aí, assim, eu estava promovida, ia ganhar ainda mais dinheiro e tinha a opção de ir para um banco, para o maior banco de infraestrutura da América Latina, possivelmente o maior banco de infraestrutura das Américas. O Brasil investe 260 bi em infraestrutura por ano. Só o BNDES aprova 80 bilhões para o setor. Então, é um banco que, de fato, induz o investimento em infraestrutura do Brasil. Então, era assim, do ponto de vista de aumento de escopo, de desafio intelectual, de desafio pessoal, de conhecer outro mundo, era enorme. E eu tinha que deixar um montão de dinheiro na mesa. Aí, de cara, eu já sabia o que eu queria. Mas eu falei, vou pedir um tempo para eu pensar, para eu fazer os prós e cons. Aí eu fiquei pensando uma semana. E aí eu não tinha dúvida, assim, eu sou filha da escola pública. Eu cresci usando o SUS. Eu sou fruto de política pública bem-sucedida do Brasil, da Escola Técnica Federal, que é uma política pública bem-sucedida, do SUS, que é uma política pública bem-sucedida, da Universidade Pública, porque eu fiz Unicamp. Depois da Unicamp, que eu fiz mestrado na GV e com sanduíche com a Universidade de Chicago, que daí era pago. Mas até a universidade, eu só estudei na escola pública. Então, além de ter uma possibilidade de crescimento pessoal enorme, de ter um impacto de verdade na mobilidade urbana, na construção da grande infraestrutura do país, era de devolver um pouco para a sociedade. E aí, foi assim que eu decidi. Eu falei, o dinheiro... a gente não se prepara para uma... E não só a gente não se prepara, a gente sempre acha que a gente não é capaz. Porque eu falei, mais. Aloysio, você acha que mas tem gente que tem currículo. Ele falou, é você mesmo. Eu conversei com você, eu sei o que eu estou fazendo. Você está preparada? O teu banco é um banco europeu que está olhando para a questão da transição energética. O país não estava debatendo isso ainda. Eu quero fazer um BNDES mais verde, mais inovador, mais tecnológico.
Então, eu acho que o teu conhecimento vai ajudar. E eu vou ser banqueiro, preciso de banqueiro do meu lado. E foi assim, mas assim, a gente também... Isso eu acho que é muito... as mulheres, elas acham que elas nunca estão preparadas para assumir alguma... Homem erra e fica confortável. Eles também são inseguros, Claro. todo mundo é inseguro, né? Mas eu acho que a nossa insegurança é maior. Por conta desse gap de sonhos, a gente sonha menos, a gente é menos treinada para assumir desafio e encarar com um pouco mais de ousadia e segurança, sabe? É verdade, Lu. Então eu fiquei muito insegura. Pensei que podia ser um desastre. Então vamos fazer agora... Desculpa, Manu, te cortei. Não, eu ia falar. Agora vamos para os recortes, Ana. Vamos lá. É isso que tu ia fazer, né? Até puxar vários. Na verdade, o que eu ia falar é assim, então agora conta tudo que você conseguiu. Porque você está sentada numa cadeira muito importante. Você cuida, então, você é a diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática. E a tua cadeira é uma cadeira de negócio. Conta pra gente os teus números e o que você já conseguiu fazer para que a gente tenha dimensão e para que outras mulheres sonhem e entendam o que você e teu time já fizeram até agora. Então, eu acho que, adicionando a tua pergunta, Ana, né, hoje tu comanda, Lu, bilhões de investimento. E se tu tem essa consciência e como, de fato, para a gente falar para as pessoas aqui, essas decisões que tu toma afetam a vida e o bolso, né, da população de maneira geral. Então, a minha experiência, ela é do mercado privado, e era isso que o Aloysio queria. Um olhar de alguém que vem com o setor do setor privado e com sensibilidade social, porque assim, o que vai mudar a vida das pessoas é dinheiro, investimento correto, educação, saúde, moradia. O pragmatismo é importante para que a gente mude a vida. O Brasil é um país, nenhuma outra grande economia do G20 tem algumas vantagens comparativas combinadas que o Brasil tem. A gente é um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de pessoas. Então, a gente tem dimensão continental. A gente está longe de guerra. Num mundo em guerra, é óbvio que o capital busca estabilidade democrática e busca distância de guerra, porque a guerra destrói tudo. Perfeito. A gente tem reservas naturais incomparáveis. A gente tem das 4 maiores... Nós somos um dos 4 países mais bem posicionados em termos de reservas estratégicas de minerais. Sistema elétrico integrado. Fator de capacidade de solar e principalmente de eólica altíssimo, que permite que a gente tem um sistema elétrico sofisticado, integrado, sofisticado. Os Estados Unidos não tem o sistema elétrico que o Brasil tem. A gente consegue produzir energia renovável na Amazônia ou no Nordeste e trazer para São Paulo para o centro da carga. Os Estados Unidos conseguem fazer, eles não conseguem exportar energia de um estado para o outro. A gente consegue. 99% das pessoas têm acesso à energia no país. Então, a gente é uma cobertura. Aí, a gente tem esse sistema elétrico com custo de energia renovável muito barata. Nossas emissões não vêm de energia. Mais de 70% das emissões no resto do mundo vem de energia. No caso do Brasil, 18% vem de energia. Então, o nosso carbono ele é não econômico. Se a gente controlar o crime organizado e o desmatamento, a gente cumpre o Acordo de Paris. Nosso custo vai ser menor para cumprir o Acordo de Paris. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, 13% da água do mundo, a maior floresta tropical do mundo. Então, a gente tem todas as vantagens comparativas que precisam virar vantagens competitivas. Perfeito. E aí, assim, o que a gente faz nesse mundo em transição em transformação, tendo todas essas vantagens, a gente precisa fazer isso virar investimento, que aí é o nosso papel. Grande parte do dinheiro que vai financiar a transição energética está no setor privado. Só que o setor público pode induzir para que esse capital vá para onde ele precisa ir, que é precisamente o que a gente faz. Então, quando a gente assumiu, o BNDES tinha muito subsídio no custo do dinheiro. Esse subsídio acabou. Aí o Aloysio falou, a gente vai ter
que usar melhores práticas, inovar, Luciana, e a gente vai ter que continuar fazendo. Então isso quer dizer, Lu, que antes uma empresa, por exemplo, poderia pegar recurso no BNDES mais barato do que poderia pegar em outros bancos e deixou de ter essa vantagem para o BNDES, é isso? Antes, praticamente em todas as operações do BNDES tinha essa vantagem. Agora, por exemplo, a gente ainda tem algumas linhas com algum subsídio, mas no meu caso, 90% é custo de mercado. Só 10% para projetos muito específicos da transição energética, de floresta, que são projetos que de fato precisam desse dinheiro mais barato, e aí faz sentido. Porque investir em floresta não é economicamente viável se a gente não tiver esse recurso com algum subsídio. Mas investir em estrada, investir em porto, não precisa. Perfeito. A gente pode... E o BNDES começou a se aproximar do mercado de capitais. A gente antes financiava um projeto sozinho. Agora a gente cofinancia com o mercado, com os bancos privados e com o mercado de capitais. E com isso a gente fez... O BNDES era muito criticado porque ele ocupava um mercado que os bancos poderiam ocupar. Perfeito. O termo disso se chama crowding out. A gente deslocava o mercado. Agora a gente amplia o tamanho do mercado. E o BNDES faz negócio, mas o setor privado também faz. O que a gente está olhando? A gente está olhando adicionalidade para o país. Quanto de emprego a gente está gerando, quanto infraestrutura a gente está construindo que tem um impacto em produtividade na economia, quanto que a gente está reduzindo de emissão de carbono, quanto que a gente está fomentando inovação. Inovação também tem subsídio, precisa ter, se não tiver, porque inovação é uma área de altíssimo risco. Então a gente mudou, é um BNDES muito mais pragmático, muito mais próximo do mercado, e ainda assim a gente dobrou a aprovação. E porque a gente percebeu que quando a gente está numa operação, tem mais demanda. Os livros de mercado de capitais são maiores. Tem mais investidor querendo co-investir com o BNDES. Então, a gente fez um BNDES mais próximo do mercado de capitais, mais próximo dos bancos privados, que não desloca, a gente toma muito cuidado e a gente usa nosso subsídio muito a conta-gotas hoje. Demais. Quer dizer que a Luísa tinha razão. Você é muito mais do que capaz de tocar essa cadeira. Eu falei, a Luísa, tem certeza que sou eu, né? Não tem gente melhor? Parece que ele sabia o que ele estava fazendo mesmo, né, Lu? Quando te colocou aí. É um orgulho te escutar falando, Lu. Eu fico de verdade emocionada, sabia? Eu não conhecia muito bem a Luísa. E aí eu ainda falei para minha mãe e para minha tia, né? Eu falei, mamãe, ele me chamou, mas ele nem me conhece se eu não der conta. Aí a minha tia Priscila falou, um homem como ele, com a sabedoria dele, sabe ler. Fica tranquila que ele tem um bom faro, um bom instinto. Que legal. Que demais. Adorei, Lu. Adorei tua história. Hoje, só pra gente ter noção, qual que é a tua carteira? Quanto que você administra? O BNDES tem um pouco mais de 550 bilhões de ativos, né, de crédito, mais de 300 está na nossa área, é a maior área de aprovação direta do banco. Então, assim, é muita responsabilidade, muito risco, mas, assim, é importante que as pessoas saibam que o BNDES é uma instituição de Estado que deu certo. Os técnicos são extremamente competentes. A matéria-prima estava lá. Né? Quando o Aloysio chegou, ele deu liberdade para casa, ele delegou e falou, faça isso, conduziu, mas já tinha uma matéria-prima muito boa. Tem capital humano de altíssima qualidade. E por isso que foi possível. E a gente vai continuar crescendo. Que bacana. E Lu, e na tua vida pessoal, tu lida com dinheiro com a mesma leveza? Tu fala com dinheiro, né? Sobre dinheiro com a mesma leveza, né? Nas tuas relações, amizades, enfim? Ou ali daí já, né? Santo de casa não faz tanto milagre assim? Não, então, agora eu tenho um pouco mais isso, né? De eventualmente, mesmo tendo dinheiro, ter um pouco de culpa por gastar o dinheiro, que eu tô tentando melhorar. A minha alocação, como eu disse, ela é um pouco mais conservadora, é mais ali renda fixa,
previdência privada, alguns imóveis, sabe? Uma coisa mais... Mas você fala Mas com todo mundo aberto? Mas é um assunto presente na tua vida? Isso, é isso que eu ia perguntar. Se tu fala com amigas, enfim, se é um assunto que é tratado com leveza, assim, ou se tem algum certo tabu? Não tem tabu, mas assim, eu acho que não é um assunto tão presente onde você está investindo. Eu acho que isso talvez seja uma coisa mais masculina também. Nós, mulheres, eu não sei, as minhas amigas são do mercado financeiro, né? E a gente não fala muito de onde cada uma está investindo. A gente deveria falar mais, né? A gente deveria falar mais. A gente não troca tanto sobre ideias de investimento. E a gente deveria fazer isso. Eu sinto, tenho essa sensação. Eu falo bastante abertamente, mas eu falo menos sobre o investimento. Eu falo mais sobre o dinheiro. Quanto faz o dinheiro, né, Manu? Como é que você ajuda, como é que você pensa em alocação, mas não sobre um investimento específico. Acho que a gente precisa fazer um clube de conversas disso. E Lu, a gente está chegando agora para o final da nossa conversa, né, Manu? E acho que a gente tem algumas questões antes. A gente já viu a Luciana profissional e esse furacão que você é. Agora, além do trabalho, o que você faz por prazer? Como é que você se diverte? Como é que você se cuida? Eu, na verdade, além do trabalho, eu abraço algumas causas sociais, né? Trabalho ajudo ONG. Eu sou uma pessoa muito conectada com a sociedade civil. Meu círculo, e uma das coisas mais legais, assim, é que o meu círculo, ele vai além das pessoas do mercado financeiro. Então, óbvio que os meus amigos da vida estão lá, passei 25 anos lá, mas eu sou amiga de artistas, sou amiga de políticos, eu sou uma pessoa extremamente social, na minha casa sempre tem muito jantar, tem muita gente, tem gente de todos os lados. Eu moro com o meu sobrinho, que é do interior, estudo em São Paulo, que eu já passei por isso, ser do interior, eu não tinha uma tia para morar na casa, então para mim era pior, tinha que pegar ônibus 4 horas da manhã, eu falo para ele, você já está mais privilegiado. Tá bom, tia, eu sei que eu sou privilegiado. Mas é bom que saiba também, né? Então, assim, eu viajo muito, eu gosto muito de ler, gosto de cinema e de música, então sei lá, domingo eu vou na ópera de Paris. Então, assim, essas coisas. Que legal, que máximo. Muito legal, Lu. E a gente já se encaminhando agora para nossas 3 clássicas, né, Ana? Porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui. E a primeira eu vou deixar a Ana conduzir aí, porque foi uma pergunta que ela inseriu, acho que nas nossas últimas gravações aí, e já virou a nossa fixa, né, Ana? Já virou a fixa, porque a gente gostou dela. E você vai entender por quê. Qual foi a principal afirmação ou suposição errada que alguém fez sobre você ou sobre a sua carreira? Então, eu acho que a suposição mais errada que somos nós mesmos que fazemos, sabe? Essa suposição, eu sempre faço essa suposição, mesmo assim, para assumir o Natixis, que foi muito fácil para mim, era uma coisa muito natural, eu sempre titubeio e acho assim, pois agora eu não vou dar conta. Agora eu venho o meu próximo passo e eu não vou dar conta. Então, eu acho que a suposição mais errada sou eu mesma, nós mesmas, mulheres que fazemos da nossa incapacidade, a gente se acha incapaz. E na verdade, quando a gente vai dar o próximo passo, a gente não está pronta mesmo, ninguém está, os homens também não estão. É isso. Sabe que eu falo que o hack para isso, Lu, eu juro por Deus, eu penso intencionalmente. Assim, se eu paro e olho para trás da minha carreira, eu não tenho evidência nenhuma de verdade que eu não dei conta. Mesmo nas situações mais difíceis na minha vida. E você acha que você não vai dar? Exato. Então eu paro para olhar, eu falo assim, não, deixa eu parar, olha, eu dei conta de coisas difíceis? Dei. Pode ser que eu não tenha tido o melhor resultado do mundo mundial. Não importa, mas eu dei conta. Então, sabe o que? Eu busco essa coragem para seguir. Mas esse é o hack que eu criei na minha cabeça, porque, caso contrário, eu acho que essa síndrome que a gente tem da impostora e que acontecem e atravessa outros grupos que talvez sejam subrepresentados, se isso está presente, dado que está presente, como é que eu saio desse lugar? Dessa suposição de que a gente não dá conta quando a gente dá. Enfim. Eu estava até falando sobre isso numa entrevista esses dias, Ana, porque tem a síndrome da impostora, mas também tem a síndrome do super-herói, né? Da pessoa achar que dá conta de tudo. Eu acho que é melhor ter da impostora, porque aí sempre te puxa também o pé no chão, a gente, de repente, se esforça mais do que aquela pessoa acha que o jogo está sempre ganho. Então, um pouquinho de síndrome da impostora não vai fazer mal também, né? Bom ponto. É a história do vinho à noite, suco detox de manhã, né, Manu?
É isso aí. Né? Um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de impostor, o síndrome de impostor. Um pouco de herói, um pouco de impostor, é isso aí, o equilíbrio da vida. Porque, assim, na hora de fazer alguma coisa, eu não tenho... Quando eu tenho uma tarefa, eu falo, não, eu vou dar um jeito e vou fazer. Só que eu acho que a síndrome do impostor vem no momento do reconhecimento pessoal. Por que você deu conta de tudo? Porque você pega uma coisa, eu não tenho dúvida que eu vou fazer. Sabe? Esse projeto é difícil, vamos dar um jeito e vamos... assim, tem coisas complicadíssimas, estruturações complexas, negociações complexas. Eu não tenho medo. Eu tenho certeza que eu vou dar conta. Agora fala assim, Luciana, você vai ser promovida. Aí eu falo, não, eu prefiro ficar aqui, que eu já sei... a síndrome do impostor vem pra gente, não pra tarefa, né? Exatamente. Vem pra gente, não pra tarefa. Muito bem colocado. É exatamente isso. Olha, Lu, vou então agora passar para a segunda clássica, porque agora você alugou um triplex aqui na minha cabeça, mas, enfim, vou respirar e dar conta de seguir. O que é uma vida bem-sucedida para você? Para mim, uma vida bem-sucedida é uma vida onde a pessoa realiza para ela, mas realiza por um propósito maior. Né? Porque a gente não vai realizar grandes coisas pensando só no próprio umbigo e o quanto de dinheiro a gente vai ganhar. Acho que ganhar dinheiro vai ser consequência. É bom ter independência financeira, não depender de ninguém. Eu gosto de saber que se eu precisar ficar sem trabalhar, estudar, eu vou conseguir, eu acho isso importante. Mas uma vida bem-sucedida é uma vida que deixa legados. Que deixa legado para a sociedade, que deixa legado para as grandes causas. Não é só uma vida... É uma vida vivida de uma maneira pensando no coletivo, não só no individual. E eu acho que é um grande desafio para essa sociedade polarizada. A gente não pode pensar só na nossa família, no nosso círculo. A Ana faz isso, olha o que você faz na B3, olha o que a B3 tem feito pela sociedade. E a B3 é um sucesso de negócio. Né? A sustentabilidade econômica não dá para ser negócio mal cedido. O negócio tem que ser bem cedido, a conta precisa fechar, precisa ter retorno para o acionista. Perfeito. Mas precisa ter retorno também para a sociedade, porque está inserido... Se o país crescer, todos os negócios ganham, né? Exato. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo, né? Muito bacana. E agora é contigo, Manu. Perfeito. É isso aí. A Lu já nos contou um pouquinho, deu uns spoilers aí, mas agora oficialmente queremos saber o que tem na sua carteira. Então, na minha carteira tem previdência privada, renda fixa, um pouquinho de renda variável. Eu não posso ficar comprando e vendendo ações. Eu tenho uma política de compliance mais rígida, né? Então, eu coloco em fundo de investimento e aí os fundos alocam nos ativos, ou na ação, ou não tenho nada de fundo multimercado, essas coisas não. Tenho mais renda fixa, tenho um pouco de imóvel, tenho previdência privada e é isso. Você se vê como conservadora, Lu? Sou conservadora. Todas as vezes que eu tentei sair do conservadorismo, não me dei bem, então eu... Justíssimo. Sou parte do seu time também. Sou super conservadora. Muito bom. E, Lu, aí, adorei. Eu também. Eu acho que a gente viu aqui hoje uma mulher que decidiu o tempo inteiro ampliar seus horizontes. Então, primeiro, saindo da periferia e ganhando o mundo, ganhando a sua independência, saindo de um escopo, talvez, da engenharia para olhar a economia, saindo de bancos privados e olhando o social e entendendo que o legado é para você, é para sua família, é para sua comunidade, mas é para o seu país. É incrível conhecer e escutar a tua história mais de perto, né? São anos que a gente se conhece, mas ter o privilégio de escutar você contando a tua história assim é emocionante e é uma alegria ter você no lugar onde você está. E é uma honra. Não, Ana, para mim é um prazer contar a minha história para você e para todo mundo, para Manu. Eu também te admiro muito, sempre te admirei. Lembro da gente jovenzinha começando com o Gibson lá no sítio. Então, e aí é bom ver que você também é uma pessoa que está o tempo inteiro ampliando teus horizontes, do RH para o ISD, para o social, para o marketing, para o clima.
para a transição energética, a gente tem um desafio grande, né? Que é fazer a transição energética desse país. É isso aí, colocar o nosso país no lugar que merece, né, Lu? Como um grande exemplo e bastião, assim, da transição energética e ajudando também todo o planeta, porque afinal não tem fronteira, né? Quando a gente fala de mudança climática. Lu, foi demais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Manu, prazer. E a gente espera que vocês tenham agradeço, curtido. uma pena não tá aí presencialmente para te conhecer, mas não faltarão oportunidades, né, Ana? Não, com isso certeza aí. não. A gente vai ter parte 2, ainda tem parte 2, né, Manu? Isso aí, com certeza. É isso aí. Boa, gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio com as amigas de vocês e vamos falar mais sobre dinheiro, falar mais sobre investimentos, né, Lu e Ana? Acho que fica de dever de casa para todas nós aqui. É isso aí. E negócio, né? E negócios, Mulher exato. no mundo dos negócios. É isso aí. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, um beijo. Lu.